A Guerra Fria. Um mundo dividido entre Estados Unidos e a União Soviética. Esse período foi de intensa rivalidade geopolítica e ideológica e dividiu o mundo em dois blocos, um liderado pelos Estados Unidos, o capitalismo, e pela União Soviética, o socialismo. Este conflito perdurou aproximadamente de 1947 a 1991. Foi caracterizado por uma competição global, com ambos os lados buscando expandir sua influência política, econômica e militar em uma atmosfera de constante tensão. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois campos distintos. Por um lado, havia o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que abraçavam o sistema capitalista e defendia a democracia liberal. Por outro lado, estava o Bloco Oriental, liderado pela União Soviética e seus aliados do Pacto de Varsóvia, que defendia o comunismo e o socialismo de Estado. Embora a Guerra Fria tenha sido chamada de fria devido à ausência de conflitos militares diretos entre os dois lados principais, ela foi marcada por uma série de conflitos indiretos. Um dos conflitos mais emblemáticos foi a Guerra do Vietnã, onde Estados Unidos apoiaram o governo do Sul contra os comunistas do Norte, em um esforço para conter a expansão do comunismo na região. Nesse mesmo contexto, aconteceu a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. O conflito teve origem na divisão do país após a Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia foi dividida em duas zonas de ocupação, uma ao sul, ocupada pelos Estados Unidos, e a outra ao norte, ocupada pela União Soviética. Em 1950, a Coreia do Norte, liderada por Kim Il-sung e apoiada pela União Soviética e pela China, invadiu a Coreia do Sul com o objetivo de unificar a península sob um governo comunista. Em resposta a isso, as Nações Unidas autorizaram uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos para defender a Coreia do Sul. Após 3 anos de combates intensos, um armistício foi assinado em 1953, estabelecendo uma trégua que perdura até os dias de hoje. No entanto, um tratado de paz nunca foi assinado e a Península Coreana permanece dividida entre Coreia do Sul, uma democracia capitalista, e a Coreia do Norte, um regime comunista totalitário. Outro ponto crítico foram as crises de Berlim, especialmente a construção do Muro de Berlim em 1961, que dividiu a cidade em duas partes, representando visivelmente a divisão entre leste e oeste. A crise dos mísseis cubanos em 62 também foi um momento de grande tensão, quando os Estados Unidos e a União Soviética estiveram à beira de uma guerra nuclear. E isso tudo aconteceu porque a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. Além dos conflitos diretos e das crises, a Guerra Fria foi caracterizada por uma série de eventos simbólicos e competições indiretas. A corrida espacial é um exemplo, com os Estados Unidos e a União Soviética competindo para alcançar marcos importantes, como o lançamento do primeiro satélite artificial Sputnik e o envio do primeiro homem à Lua, Apollo 11. A proliferação de armas nucleares também foi uma característica marcante desse período, com ambas as superpotências expandindo seus arsenais nucleares em uma tentativa de dissuadir o outro lado de qualquer agressão. Os Estados Unidos desenvolveram uma série de estratégias e planos para conter a expansão do comunismo e manter sua hegemonia global. O Plano Marshall, por exemplo, visava reconstruir a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, não apenas por motivos humanitários, mas também para evitar que os países europeus caíssem sob a influência soviética. Por sua vez, a União Soviética buscava espalhar sua influência e promover revoluções comunistas. O Pacto de Varsóvia, que unia os países do Bloco Oriental sob a liderança soviética, foi um dos principais instrumentos utilizados pela URSS para consolidar seu domínio sobre a Europa Oriental. Todo o processo de disputa também passava pela utilização da propaganda, tanto a favor do seu próprio bloco quanto contra a ideologia inimiga. Sendo assim, o bloco capitalista, principalmente os Estados Unidos, obtiveram sucesso ao pintar o comunismo como um monstro sempre à espreita do Ocidente. No território americano, isso foi tão forte que se criou um medo generalizado e uma perseguição a todo indivíduo que tivesse alguma ligação ou não com o comunismo. O macartismo foi a concretização dessa paranoia contra o comunismo através de uma caça desenfreada dentro dos Estados Unidos. Essa ideologia foi exportada para outros locais. Dentro das principais consequências da Guerra Fria, nós podemos colocar a reunificação da Alemanha, a formação de novos blocos econômicos, a queda do socialismo, a ascensão do capitalismo, grande desenvolvimento e avanços tecnológicos e a modificação do mapa mundi com o surgimento de novas nações.
Em suma, a Guerra Fria foi um período de tensão global que moldou o mundo moderno e deixou um legado duradouro na política internacional. Embora tenha acabado oficialmente com o colapso da União Soviética em 1991, suas consequências ainda são sentidas até os dias de hoje, influenciando as relações entre os Estados Unidos, a Rússia e outras potências mundiais. E esse foi um pequeno resumo sobre a Guerra Fria. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.